tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. E aí, tudo bem? Lá vamos nós com mais uma Graça da História. Se você acompanha os nossos vídeos, você já deve saber que uma das minhas paixões é a pescaria. Gosto muito de pescar. E também você deve estar sabendo que as minhas histórias de pescaria não são como a maioria de histórias de pescador. Minhas histórias de pescaria, em geral, são para dizer que eu não peguei nada. O peixe passa muito longe de ser o personagem principal das minhas histórias. E uma vez, nós combinamos uma pescaria, os meninos, os meus 3 filhos, né? Felipe, André e Daniel, eles eram adolescentes. E aí juntamos com mais o Kleber, que é nosso sobrinho, filho da minha irmã Jane, e com o Jairo, que a gente trata de Caco, que é filho do meu irmão Jairo. Então juntamos essa galera e combinamos uma pescaria. E foi um dia terrível. Nós levamos corrida de marimbondo e tal. Aconteceu de tudo na pescaria. Só uma coisa não aconteceu: pegar peixe, né? Foi uma pescaria que diz respeito à produtividade de pescado, foi zero, né? Mas estava muito ruim, muito ruim. O peixe não beliscava, não tinha nada que distraísse a gente naquela pescaria, né? A não ser a companhia, né? As brincadeiras. E por falar em brincadeira, entre os meus filhos, os meus sobrinhos, todos eles são muito brincalhões, muito gozadores. E nós estávamos lá na pescaria e eu tinha contado para eles uma história algum tempo antes, que eu já convivi com pescadores lá em Santa Catarina, em Navegantes, em Zimbros, em Porto Belo, né? E depois mesmo de vir para Niterói, eu ainda continuei convivendo com pescadores e tenho amigos com os quais há muito tempo eu não pesco, mas eu gosto muito de pescar com esses amigos. E uma vez nós estávamos pescando num barco, né, ao largo assim de alguma praia, e pescando e tal, eu muito distraído, tal, comecei a assoviar. E o rapaz que estava comigo, ele imediatamente me repreendeu, falou assim: para com isso, nós estamos no mar, não pode fazer isso. Eu disse: mas não pode fazer o quê? Eu não fiz nada. O que eu fiz? Você assoviou, não pode assoviar. Quando a gente está no mar, a gente não pode assoviar, porque quando a gente assovia, chama o vento. E eu ali aprendi que uma das superstições dos pescadores, ou talvez não sei se todos os pescadores, mas é que no mar não se pode assoviar, que o assovio, o nosso assovio, chama o vento. Uma outra coisa, uma vez estávamos pescando na beirada de rio, e eu perguntei assim, né, meio displicentemente: será que aí não tem cobra? Não pode falar esse nome aqui no mato, não pode, porque estraga a pescaria, não pode, porque quando fala o nome, esse bicho vem, ele aparece, não pode chamar por esse bicho. Então, a gente, quando está perto de pescador, a gente tem que ter cuidado, porque a cultura, né, as superstições, as coisas são muito complicadas e muito diferentes, né? E eu tenho aprendido, né, não é que eu acredite nas superstições, mas quando estou perto deles eu respeito a ideia deles. E nesse dia da pescaria que eu estava contando com os meus filhos e meus sobrinhos, pescaria muito ruim, o Jairo, filho do meu irmão, que a gente trata de Caco, sentou perto de mim e disse assim: tio, tá ruim, né, tio? Pescaria tá ruim, né? Eu falei: meu filho, hoje não tá bom não, hoje tá muito ruim, né? Tá pior do que sempre.
Ele disse assim: ô tio, será que pode piorar a pescaria? Eu falei: como assim piorar? Quer ver, tio? Vamos ver se a gente consegue piorar a pescaria. E começou: cascavel, surucucu, jararaca. Ele começou a fazer, ao contrário das superstições dos pescadores, ele começou a assoviar e começou a falar o nome de tudo que era cobra. De tudo que era cobra que ele sabia, ele falou o nome. Ô tio, vamos ver se agora melhora ou piora. Ah, meu pai, qual é a graça? Qual é a graça dessa história? O ser humano tem as suas ideias, as suas superstições, cada um tem. Mas eu acredito que uma das coisas que nós carregamos é esse desejo de controle, que através de algum mecanismo, de alguma coisa, a gente controle os elementos da natureza, a gente controle o vento, a gente controle o mar, a gente, enfim, controle as circunstâncias à nossa volta. Eu creio que há um pouco disso, desse desejo de controle em todos nós. E até na vida espiritual, o ser humano tem uma tendência de querer controlar a divindade, de querer manipular a divindade, de tentar ludibriar a divindade de maneira que a divindade possa fazer aquilo que a gente quer que faça. Não é difícil você andar por aí e ver: hoje vai ser o dia da cura, né? Não é difícil você entrar no WhatsApp ou no Facebook ou em qualquer lugar e encontrar ali regras de como fazer com que Deus faça alguma coisa que você quer que Ele faça. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Deus não é controlado, não é dominado. Deus não é manipulado por ninguém. Ninguém controla Deus. Nem a nossa doutrina pode colocá-lo numa caixinha, nem as manipulações ou tentativas de manipulações dos neopentecostais podem manipular Deus e fazer Deus fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Deus é livre, Ele opera onde quer, quando quer, e Ele opera não para me engrandecer, mas Ele opera para a sua própria glória. Deus é assim. Esse é o Deus soberano, é o Deus da graça. Esse Deus nos deu Jesus, nos deu o caminho para chegar até Ele. Esse é o caminho dele. Você não tem que procurar atalhos e jeitinhos. Não é assoviando ou deixando de assoviar. Não é fazendo ou deixando de fazer. É simplesmente crendo e obedecendo. Aceite a graça da história. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura.